if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. Dudu! Fala oi, mamãe. Nem tu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Araújo e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser vídeo de rotina de produção de doces, né? Mas vocês viram ali que eu já comecei o vídeo embalando meus molhos de tomate, que tinha ficado pronto ontem, né? E eu deixei pra embalar só hoje. E já levei a congelar, tá tudo bonitinho, tudo porcionado, tudo maravilhoso. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, gente, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra toda vez que eu postar um vídeo novo você receber. E também, gente, comenta aí como que vocês estão achando da nova fase do canal, pra quem já é mais antigo, né? Pra quem tá chegando no canal agora, eu documento toda a minha trajetória ali com o delivery, com o iFood, né, basicamente, de marmitas, mas também desde o começo eu trabalho com os doces, só que ultimamente eu não tenho trazido tanto aqui no canal, por falta de tempo. Só que como agora as coisas deram uma esfriada com as marmitas, eu estou voltando com tudo no conteúdo de doces aqui no canal também, tá? Então aqui tem conteúdo sobre marmita, sobre armazenamento, sobre como começar a trabalhar, sobre abrir a loja, sobre absolutamente tudo, gente. Então, hoje eu vou fazer o meu brownie, preciso assar brownie, meu recheio já está pronto, né, porque eu fiz tem 2 dias, e graças a Deus a fornada de brownie já acabou, mas aí o recheio eu já faço de bastante, né, gente, o recheio ele dura 15 dias na geladeira tranquilamente, tá, e uma semana com o brownie recheadinho fora da geladeira, ele tem 1 semana de validade, mas gente, não dá tempo, graças a Deus é 3 dias no máximo, eu vendo a fornada de brownie, né, e eu gosto de ir fazendo assim, gente, aos poucos, tá? Pra não acabar ficando muito antigo o brownie, né? As fornadas, eu gosto de ir fazendo fresquinho. Porque, gente, é o trabalho de casa, eu tô trabalhando de casa, então é tranquilo aqui pra mim parar e fazer. Dá um trabalhinho, mas é muito recompensador, gente. Uma fornada desse brownie, né, da assadeira, eu acho que me rende uns 20 pedaços, né? No tamanho que eu corto. Se eu não me engano, às vezes rende 20, às vezes rende 19, depende se não chega uma formiguinha antes de mim e corta um brownie errado ali, né, o formatinho do brownie errado. Mas hoje não vai ter erro, porque quem vai cortar sou eu, pra ter tudo bonitinho, né, gente? Então, vamos lá, vamos começar, vou bater a massa do brownie. Hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês, mas eu já tenho o vídeo mostrando tudo bonitinho, a receita. E também vou fazer produção de pirulito, de chocolate, que é só basicamente derreter o chocolate, colocar na forminha e embalar depois, né, e vender. E eu trabalho com cobertura fracionada, tá, gente? Não trabalho com chocolate nobre, porque o meu público-alvo aqui na loja, né, não fora do iFood, os doces, são muito crianças, então eu preciso de produtos baratos para vender rápido, né, porque aqui, graças a Deus, é a minha rota de escola e a criançada tá de férias, então tá tudo doida, então eu preciso de produtos bem baratinhos para poder vender na loja, principalmente esses pirulitos, eu acho que eu vendo a R$1,50 na loja,
Então, a criançada faz a festa e eu trabalho com chocolate de qualidade, tá, gente? Por mais que não seja chocolate nobre, é a cobertura, mas é assim, ó, deliciosa, perfeita. Trabalhando com coisa de qualidade, gente, você consegue vender barato, tem uma rotatividade muito grande, tá? Então, sem mais enrolação, bora lá começar a produção. E pra começar, gente, eu já vou ir derretendo bastante chocolate de uma vez. Não é que eu já vou ir derretendo, né, gente? Eu vou colocando um minutinho ali no micro-ondas, deixando dentro, porque eu começo fazendo brownie. Só que aí o chocolate, como eu vou fazer o pirulito também, eu já vou derretendo ele ali aos pouquinhos, sem muita pressa, pra quando eu terminar de bater o brownie e colocar dentro do forno, eu já tá com esse chocolate derretido pra poder fazer os pirulitos, né, gente? Porque produção em casa a gente tem que ser assim, tem que ser ágil, né? Vocês estão vendo que ali meu pequeno está comendo na mesa, né? E o bom de se trabalhar em casa é esse, que a gente tá trabalhando, dando um cheirinho no pequeno. Mas enfim, gente, vocês viram aí que os potes estavam vazios, então eu já estava repondo, né? Eu reponho basicamente, gente, uma vez por semana, né? Porque um pacote desse de 1 quilo dá pra me fazer 3 vezes o brownie, né? Então, o brownie dura de 3 a 4 dias a fornada, então é mais ou menos isso que eu tenho que ficar rebondo por semana de chocolate em pó, né? E de farinha de trigo também, gente, que já é 300 gramas, só o açúcar que vai bastante, 600 gramas. E também o ovo, né, que são 8 ovos por fornada, gente. E essa é uma receita grande. Mas aí, se você quiser fazer para teste ou quiser fazer para casa, você pode cortar pela metade também. Eu vou deixar a receita certinha na descrição aqui do vídeo. Fazer pela metade também dá certo e dá uma fornada menor, né, de brownie. Mas como eu faço para vender, essa é a receita perfeita, que fica assim, gente, maravilhoso para eu poder vender a quantidade, né? Então, o primeiro passo desse brownie é fazer a emulsão, né, dos ovos com açúcar, deixar ele bem airado, assim, esse creminho bastante, porque é ele que vai criar a nossa casquinha, e depois só acrescentar os outros 3 ingredientes, né, que é o chocolate em pó, a farinha de trigo e 210 gramas de óleo. E sim, a minha receita é a base de óleo, que é a que sai muito bem, a que faz muito sucesso. Eu tenho outra receita aqui no canal, que eu usava antigamente também, que é a base de manteiga e chocolate, mas, gente, a aceitação desse brownie, da receita desse brownie, é muito maior, tá? O povo ama. E pra finalizar, ele tem que ser na mão. E, gente, desculpe os gritinhos do meu filho aí, tá? Período de férias vai ser impossível narrar um vídeo aqui 100% sem os gritos dele aí no fundo, tá? Mas, enfim, precisa finalizar ele na mão com um fouet, porque ele fica uma massa bem pesadinha, tá? Fica uma massa bem densa e a batedeira não dá conta, tá? Pelo menos uma batedeira assim de mão realmente não dá conta de bater essa massa. Se você tiver uma batedeira global, você pode se arriscar, mas aí também não seria com aquele batedor raquete, tá? Não com o que é o fouetzinho, que não dá certo, não. E pra mandar ele pro forno, eu uso o desmoldante ou o papel manteiga. Eu tô sem o desmoldante, então eu vou usando o papel manteiga, que também dá super certo. E ultimamente tem me ajudado bastante também na hora que ele fica prontinho. É só forrar bem a forma, né? E colocar o brownie por cima. E, gente, brownie, a forma tem que estar muito bem untada se você não for usar um papel, tá? Tem que colocar, assim, bastantinho óleo ou manteiga e enfarinhar também, porque brownie gruda muito na forma. Independente da receita, eles sempre grudam, gente. Eu não sei o que acontece, mas eles grudam muito mais do que um bolo, tá? Então, se atentem só nessa parte antes de levar no forno, né? Vocês deixarem a sua forma bem untada ou realmente usar um papel manteiga, que é muito mais fácil. Eu levo meu brownie, gente, no forno por mais ou menos meia hora a 230 graus, mas você precisa testar muito bem no seu forno, tá? E como eu disse, eu já parti para os pirulitos e limpa muito bem a sua forminha de chocolate com o álcool, tá? Eu uso o papel toalha e o álcool porque é esse polimento que vai dar brilho no chocolate, não é o chocolate em si, tá? Então a sua forma tem que estar muito bem polida para você poder usar ela. E como eu disse, gente, tá vendo? O chocolate já estava um pouco adiantado, né? Por ter esquentado um pouquinho ali no micro-ondas. E aí eu coloquei só mais um minutinho, aí ele já chegou no ponto pra mim poder jogar nas forminhas e colocar os palitinhos.
E depois de 5 minutinhos com ele no freezer, ele já ficou pronto. Aí eu já coloco em cima aí da tampa, já preencho de novo as forminhas com chocolate, já mando de novo pro freezer para ir o mais ágil possível, né, gente? E esses pirulitos que já ficaram prontos, eu já vou dando acabamento. Vocês viram ali que eu tive que tirar um pouquinho de chocolate porque tinha enchido demais. Aí é só dar acabamento ali com a tesoura para deixar ele bem redondinho, bem bonitinho antes de embalar. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. Gente, o brownie acabou de sair do forno, tá? E que bonitinho que ele fica. Ele ainda está formando a casquinha dele, tá? Que é um diferencial desse brownie à base de óleo, é que ele forma a casquinha conforme vai ficando gelado, né? Ele vai esfriando, tá ali minhas panelas do arroz e do frango, gente. Mas, enfim, conforme ele vai esfriando, ele vai criando aquela casquinha maravilhosa. E não pode cortar o brownie enquanto ele estiver quente. Então, gente, esse brownie, ele funciona assim, você precisa deixar ele esfriar 100%, para tanto ele poder firmar, terminar de assar ali bonitinho, né, e ficar uma massa bem bonita, porque se você corta na hora, ele pode murchar, ele pode não ficar legal, ele pode não derreter, né, mas a massa não está 100% firme, ela precisa de descanso igual um bolo. Né, se você for fazer um bolo estruturado para você rechear, você precisa assar e só mexer nele, cortar no outro dia ou no mínimo com 6 horas de descanso, gente. O brownie é igual. Ele aqui com 3 horinhas de descanso, ele realmente esfriar 100% fora da geladeira. Chegar em temperatura ambiente, eu já consigo trabalhar com ele, né, para fazer ele recheado ali, banhado no chocolate bonitinho, tá? Mas enfim, quando vocês forem fazer esse brownie, vocês precisam tirar do forno assim que ele ficar pronto, gente. Assim que ele ficar pronto, você espetar a faquinha ali, ele sair um pouquinho sujinho, tira ele do forno, não deixa ele descansando dentro do forno, porque senão ele vai terminar de assar e vai virar um bolo, tá? E eu digo isso por experiência própria. Uma das vezes que eu fui fazer ele, uma das primeiras vezes,
Eu desliguei e daí eu falei, ah, deixar descansar no forno, meia horinha pra depois tirar, gente. Ele terminou de crescer, virou um bolo maravilhoso. Ele virou um bolo maravilhoso, mas não queria um bolo, queria um brownie, né? Então, enfim, gente, essas são as dicas do brownie, tá? Então agora eu preciso deixar ele esperar só mais à noite, que já tá tarde, gente. Já é 4h30. Eu comecei a produção hoje tarde, né? Então, só lá para umas 7h30, 8h da noite que eu vou poder rechear e banhar. Aí sim, levar pra loja. Terminei os pirulitos, gente, eles ficam assim. Geralmente eu amarro aqui com fecho fácil, mas acabou, tá? Por isso que eu tô usando o Durex. E eu vou pesar aqui só pra vocês verem quanto que fica, né? Mais ou menos o... Ai, quase não tá dando pra ver. Mas, ó, 24 gramas. Isso aqui deve ter umas 4 gramas, então 20 gramas de chocolatinho, tá? Bem bonitinho, bem embalado, simples. Isso aqui vende muito. E agora, gente, eu vou parar para almoçar. Isso mesmo, 5h da tarde a gata indo almoçar. Gente, nas férias tá uma confusão tão grande. Eu não tô conseguindo acordar cedo, acordar assim no horário decente, de gente trabalhadora, decente. Gente, tem dia que eu tô acordando meio-dia com meus meninos. Meu marido, né, também, né, coitado. Que a gente tá indo dormir super tarde, porque o Cadu saiu completamente da rotina. Ui, tá super escuro, gente, porque eu tive que apagar a minha ring light pra carregar meu celular, né, mas enfim. Ele saiu completamente da rotina, então tem dia que a gente vai dormir 2, 3 horas da manhã. Essa semana já tem 2 dias que eu consigo dormir um pouquinho mais cedo, então ontem a gente dormiu era meia-noite, então já são 2 horinhas a mais de sono. Antes de ontem, acho que também foi por volta de 1h da manhã, então a cada hora, pra quando chegar as aulas de novo e a gente acordar de 6 horas da manhã, acordar os zumbis, né, os 4 em casa, né, mas enfim, gente, eu vou colocar minha comida porque eu tô caindo de fome. E almoçar, porque antes de almoçar, falei, não, gente, eu vou fazer primeiro a produção, depois eu almoço, enquanto esfria o brownie, que é melhor. Mas aí nessa a gente come tudo errado, né? Mas enfim, vamos lá, mais tarde eu volto com vocês. E aí, qualidade da imagem aqui tá uma bela porcaria. Gente, terminei de almoçar aqui, e eu resolvi que eu vou lá na chácara ver meu marido e meus filhos, né, porque assim, gente, eu estou gravando aqui, tá nesse silêncio, tudo tranquilo, porque ele pegou nossos pequenos e foram lá na chácara, a minha mini cunhada também tá aqui, né, a irmãzinha dele. Aí, como eu tenho que esperar aqui de todo jeito, eu vou pra lá pelo menos ficar um pouquinho. Ele tá me mandando mensagem aqui, eu já mostrei pra vocês aqui no canal, né, lá, a chácara, mas vou mostrar agora de novo, vou mostrar agora eles brincando. E, gente, é muito legal, é bem pertinho daqui da minha casa, é 5 minutinhos andando. E é um espaço, assim, maravilhoso, só pra gente ficar descansando, sabe? Lá no verde, sem ter nada pra fazer, sem descansar a mente. Então, eu vou pra lá e resolvi que eu vou levar vocês também. Gente, então eu vou lá, ó, 5h13 agora, e eu vou fechar a loja por 1h, tá ótimo. E eu sempre coloco em outros e fecho a loja. E é isso, gente, porque, ó, um pedido, gente, hoje. Então, não vou ficar me segurando à toa, né? Vou lá curtir um pouquinho com a minha família. E eu só não fui antes, gente, porque eu estava fazendo a produção dos doces. Eu falei pra ele, não vai, porque também pra ela vir ficar só trancada dentro de casa. Aí eu falei agora pra ele, tem que esperar o brownie, não tem o que fazer? Tô indo aí. Pra gente ficar pelo menos um pouquinho junto e eu também descansar a cabeça, gente. Porque, olha, eu vou te falar, férias é difícil. Ai, gente, tô chegando aqui, ó, ela não me viu ainda. Aliás, ninguém me viu, só os que eles estão aqui por causa do gritinho do outro. Dá pra escutar de longe. Ai, a mamãe chegou, mamãe! Fala oi com a mamãe! Fala oi aqui, mulher! Fala oi, Aninha! Oi! Aqui, gente, minha filha fazia judô aqui, é de graça. Acho que é 2 vezes por semana ela fazia. Há um tempo, judô. E acho que meu marido falou agora também que tá tendo boxe. Aqui, ó, academia judô. Aí o tatame, tudo certinho. Só vim aqui se informar, tudo certinho. Se inscrever e vim fazer, que é tudo de graça, gente. E aqui é muito bom. Fala oi, mamãe!
você não. Tá tudo bem. Tem uma coisa estranha ali. Não ia ser não. Tá bem gostoso, né? E aí, mamãe? Fala oi. O que foi? Que chato. Depois da brincadeira, ela vai jantar, né, Dudu? E caiu o dentinho do Dudu que tava atrás. Caiu o dente do Dudu, graças a Deus, né, mamãe? Caiu o dente. Fala oi, Dudu! Fala oi. Fala, vou encher o buchinho agora, gente, com cuscuz e linguiça, que é a única coisa que eu como. É pra mastigar. E assistir no celular, porque senão não tem graça. Ai, gente, depois dele terminar de comer, arrumar a comida das meninas também, né? Aí sim eu parti para começar a produção com o brownie, né? Cortar, rechear, tudo certinho. E a primeira coisa que eu faço, gente, já ir arrumando as coisas na mesa. E tem esse tanto de brigadeiro, né, no saquinho, porque eu faço o brigadeiro em duas texturas. Um pouquinho mais grossinho para poder rechear o brownie e um mais molinho para poder fazer o bolo. Então por isso que sempre fica aí 2, 3 desse, porque eu sempre tenho que ficar ali. Não, esse é do bolo, esse é do brownie. Gente, eu sempre tenho que prestar atenção e às vezes eu me engano, né? Mas enfim, eu já fui começando a derreter o chocolate que eu já tinha usado antes para derreter o brownie, né? Para cobrir o brownie. E limpa muito bem a bancada, gente, com muito álcool mesmo e papel toalha para nem correr o risco de ficar pelinho, de paninho, essas coisas, né? Mas enfim, e como eu estou com a unha grande agora, gente, porque eu não aguento mais ficar com a unha pequena, gente, sinceramente. Eu estou usando luvas, né, para poder rechear, banhar, manipular mesmo o brownie em si. Então aí eu coloco luvas, já que eu estou com as minhas unhas grandes, né? Porque para quem não sabe, se você trabalha com comida, qualquer tipo de comida, você tem que ter a unha muito bem cortada, não pode pintar, não pode fazer nada, né? Então, como eu ainda não posso pintar, mas pelo menos crescer, eu deixei crescer, gente, porque aí eu não aguentava mais. Mas eu também só deixei crescer, gente, porque as marmitas não estão mais como antes, então minha produção diminuiu drasticamente, minhas vendas também. Então, eu falei, gente, quer saber? Já estou pesquisando outras coisas também, gente, para poder trabalhar em casa, para não ficar dependendo somente dos doces, né? Ainda vou dar um tempo aí com o iFood, só essas embalagens terminarem, tá? Então, já dando uma adenda aqui para vocês, né? Para quem acompanha pelos vídeos de vendas, como no último aí eu postei, vai ser meio impossível eu postar de novo, mas só Deus sabe no nosso futuro, né? Mas eu já estou procurando outras coisas também, gente, outras fontes de rendas, porque não tem como, né? Eu e meu marido, a gente trabalha em casa. Meu marido, ele trabalha também por fora do iFood, né? Só que ele trabalha em casa, então ele também já tem a fonte de renda só dele, né? Mas ele também trabalha comigo, fazendo os doces, fazendo as marmitas, enfim. Aí, gente, eu já cortei toda a fornada do brownie, e como dessa vez eu consegui chegar primeiro, me rendeu 24 pedaços de brownie. Então rende bastante quando se corta assim bem direitinho, né? E as partinhas que sobram, eu pico, né? Deixo ela ali dentro da bacia para poder fazer copo brownie. Então nenhum pedacinho de brownie é desperdiçado aí na fornada. Então, depois de conseguir cortar todos os quadradinhos certinho, eu vou destacando cada brownie, né? E abrindo ele ao meio para conseguir rechear. Então, como me rendeu dessa vez 24, 12 eu vou fazer com o brigadeiro de chocolate e 12 com o ninho. E olha esse brownie, gente, por dentro. Fica a coisa mais linda, deliciosa. Nossa, não me cansa de falar desse brownie. Mas, enfim, né, gente? Como eu disse, aí eu vou cortando ele ao meio para poder rechear, né, bonitinho antes de banhar.
pingando os brigadeiros, né, gente? Como eu disse, metade eu ia fazer de ninho. Então, 6 vão ser só ninho e 6 de ninho com Nutella. Aí depois eu já pego pra pingar todos os de brigadeiro. E aí eu faço 6 brigadeiro e 6 de ferreiro, que é o brigadeiro de chocolate, né, a Nutella e amendoim. E, gente, vender o ferreiro, o sabor tipo ferreiro, com amendoim ao invés de avelã, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu faço esse sabor de tudo, gente. Do brownie, do bolo, do geladinho. Vende demais, porque muita gente não gosta de avelã e é apaixonado por amendoim. Amendoim tem uma aceitação muito melhor. E também é mais barato, né, gente? Não tão infinitamente, é muito melhor, muito mais vantajoso da gente trabalhar. Mas você tem que deixar bem explicadinho, principalmente se você for vender no iFood esse tipo de sabor, que é feito com amendoim e não com avelã, tá? Então aí eu terminei de derreter, né, o chocolate que eu já tinha banhado o brownie antes e joguei todo o meu chocolate que eu tinha derretido nessa mesma vasilha de vidro. E tem que fazer isso, gente, porque o chocolate que você usa para banhar o brownie, você não pode usar para fazer com outra coisa, porque vai caindo um pedacinho de brownie dentro de chocolate, né? Então, para você banhar o chocolate, você pode derreter quantas vezes você quiser, tá? Mas para fazer outro doce, não é legal, porque vai ter pedacinho de brownie. A não ser que você faça coisas recheadas com brownie, né? Como o cone que eu fiz da última vez. Aí eu usei esse chocolate já com um pedacinho de brownie, que deu super certo, tá? Então aí eu só vou banhando, o chocolate tem que estar bem derretidinho pra essa casquinha de chocolate não ficar muito grossinha. E os de ninho com Nutella, eu não coloco nada em cima, tá? Ele é assim, simples. E já os de ninho, eu coloco um pouquinho de leite em pó, até pra decorar, né? E para diferenciar também os sabores. E no de brigadeiro eu coloco um pouquinho de granulado e o de ferreiro eu finalizo com mais amendoim por cima. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, the summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase. Terminado o banho dos brownies, eu já vou raspando muito bem o garfo para não desperdiçar
um chocolate, né, gente? Quanto menos a gente desperdiçar, melhor. Raspa aí a tigelinha também para deixar o chocolate todo concentrado, para quando eu for derreter na próxima vez também ser mais fácil. Coloco os brownies na geladeira, passo o plástico filme, sempre, gente, plástico filme ali, muito bem fechadinho esse chocolate, já guardo também, já tiro as luvas para poder jogar fora, já vou organizando absolutamente tudo, gente. Eu não deixo pra, tipo, depois, sabe? Eu já organizo tudo de uma vez, porque depois é muito mais difícil, né? Também aí coloquei o restinho de chocolate dentro da bacia, que ele já fica guardado ali bonitinho. E também já guardei meus brigadeiros de volta na geladeira. E já aproveitei para limpar a mesa de novo, né? Tirar todo o excesso. Sempre cai um pouquinho de chocolate, eu sempre passo o paninho. Quando eu finalizo, depois de embalar, aí eu lavo a mesa mesmo, com a buchinha, sabão, enfim. Mas nesse momento eu só vou passando um paninho, tirando todo o excesso de sujeira. E depois de uns 15 minutos na geladeira, gente, o brownie já ficou pronto. Não pode ficar muito tempo na geladeira, realmente só o tempo de cristalizar esse chocolate. Para ele não suar, né, quando a gente embalar. Coloco luvas novas, gente. O problema da luva, que às vezes vocês não reparam, é que vocês têm que ver se a pessoa troca a luva de um preparo pro outro, porque não adiantaria nada eu tapar essa mesma luva depois que eu terminei de banhar os chocolates, ter guardado tudo, ter limpado tudo e tá com essa mesma luva, porque essa luva ia estar toda suja, né? Mas sempre trocando as luvas, conforme o que for fazendo, né? Pra não sujar, não contaminar mesmo os doces, né, gente? E vou colocando aí no saquinho tudo bonitinho. Depois eu vou fechando e escrevendo, né, a data de validade e o sabor, tudo certinho, gente. E esse brownie eu mantenho fora de geladeira, tá, gente? É uma semana tranquilo, ele fora da geladeira, se na sua cidade não estiver um calor assim de 40 graus, sabe? Se tiver muito quente, deixa na geladeira. Eu prefiro deixar fora, porque o chocolate fica mais gostoso em temperatura ambiente, né? O brownie, tudo fica mais macio, o recheio também. Mas se tiver calor demais, gente, não tem o que fazer. Tanto é que aqui, quando tá calor demais, eu deixo em geladeira. Mas quando a temperatura tá bem gostosa, tá tranquilo, fora de geladeira, que aí ele fica na textura perfeita. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. E meus browniezinhos ficaram prontos, gente. Eles ficam assim, a coisa mais lindinha do mundo, né? É um docinho grandinho. Eu vendo eles a R$5. É muito bem servido.
O que vocês acharam do preço? Gostaram aí da minha produção? Terminado tudo por aqui, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Foi um vídeo um pouquinho diferente, né? Que além da rotina, eu acabei saindo ali no meio, mostrando pra vocês, né? Então, se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir aqui pra mim, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra toda vez que eu postar um vídeo novo você receber, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.